Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o Marcos Lima, meu pai. Pai, eu já sei como é a tua história com o cavalo, mas eu quero que tu conte um pouquinho pro pessoal como começou a tua história com o cavalo. Bom, o cavalo entrou na minha vida desde cedo, né? O cavalo foi o animal que me fascinou enquanto eu era criança, com meu avô, com o pai da minha mãe, com o vovô Carlos Alberto. E o vovô criava manga larga, mas o gosto foi me conduzindo para o quarto de milha. E corri tambor quando era criança, quando era mais novo, né? O vovô sempre incentivando, ele deixou de ser um criador de cavalo manga larga e passou a ser uma pessoa que acompanhava os netos, e o gosto do tambor foi também fazendo com que ele apreciasse a raça quarto de milha. E do tambor, eu acho que aqui no Nordeste é quase que um caminho natural, né? A vaquejada chama, a vaquejada ela lhe convida a participar, e a criança, o jovem que gosta do cavalo, é quase que natural esse caminho para a vaquejada. E não foi diferente comigo. Fui para a vaquejada e comecei ainda cedo, com 16, 17 anos, a correr vaquejada. E aí, com 18, 19, com 20 anos, nasci a Integral Mix. E o cavalo, ele foi sempre uma forma da gente... Eu acho assim, que a história da Integral e a história do cavalo, elas Se complementa. Elas se confundem e se complementam desde a nossa origem. Talvez esse meu envolvimento, esse gosto de participar desse meio do cavalo tenha ajudado a orientar também o nosso caminho profissional, né? Então é isso, a história do cavalo comigo, ela é extremamente complementar ao que eu sou hoje, e talvez ela tenha me preparado também para ser o que eu sou hoje. Pai, você falou sobre você como competidor. Agora eu quero saber como começou o seu interesse para criar cavalos. Eu falei como competidor e falei o caminho, né, que esse mundo do cavalo ajudou a alicerçar o nosso negócio principal, que é a Integral Mix. Mas criar cavalo foi algo quase que natural, né? Eu estava uma vez no Jockey Clube Cearense, no antigo Jockey Clube Cearense, e numa liquidação de plantel do Júnior Amorim, lá de Mossoró, criava cavalo de corrida. Eu comprei uma égua. Essa égua era filha do Fast Lane Jet. E aí emprenhei essa égua e nasceu um potro. E eu ficava imaginando qual a graça que tem de criar para vender um produto, você se apega. Mas acompanhando, a gente correu o cavalo de corrida e acompanhando. E aí eu vi que criar tinha sentido. O papel do criador é exatamente tentar produzir indivíduos que possam ir para o esporte e se tornarem ganhadores, se tornarem realmente agregar alguma coisa à evolução da raça. E aí eu me enxerguei, quando eu vi um papel, a primeira potra que nós produzimos enquanto criador foi a Sandeste, o Fly, uma filha do Teco SKR, um cavalo que eu tinha, que era a minha cela de correr. E quando eu enxerguei lá, criador Marcos Lima, eu vi que ali tinha um propósito, tinha um sentido que não era só comercial, mas sim de tentar evoluir para a raça, para o esporte, tentar colocar o que a gente acreditava entre cruzamentos, linhagens que pudessem agregar alguma coisa para o esporte. E aí, rapidamente eu abracei essa condição de criador, e isso a gente está falando há 20 anos atrás. Ano passado nós fizemos o nosso primeiro leilão, nosso leilão comemorando essa marca de 20 anos de criação. E desde então eu toco esse desafio de criar como um eterno aprendizado, né? E com a necessidade da gente se manter atualizado, estudando, acompanhando os cruzamentos que funcionaram, que foram para as pistas, que realmente produziram animais diferenciados. E é dessa forma, foi dessa forma que eu
pude me contentar e me achar dentro desse processo, podendo multiplicar animais sem um sentimento que vender era um ponto final. Pelo contrário, quando a gente cria e a gente tem a oportunidade de entregar aquele trabalho a alguém que vai dar continuidade a esse trabalho feito, desde da escolha dos cruzamentos, a gente é parte desse processo. Então, quando a gente tem um cavalo, criação nossa, ganhando numa competição, ganhando numa vaquejada, a gente realmente se sente parte e torce junto. E essa de fato é um elemento que nos motiva a continuar nesse processo de criação e nesse processo contínuo de aprendizado e de busca, né, para produzir sempre o melhor. Pai, quando foi que o Napoleon entrou aqui no Aras? O Napoleon eu acho que o Napoleon é um complemento. O Napoleon ele veio no momento em que a gente tinha de fato a intenção de se tornar criador, mas nós não tínhamos até então uma identidade de criador. E o Napoleon veio como uma promessa, um cavalo que tinha 20 filhos registrados na época, e desses 20 filhos a gente contava 5 cavalos que se destacavam nas pistas de vaquejada. Então foi de fato, era uma estatística que chamava todas as atenções. E nós tivemos a sorte de pegar uma mudança de projeto do Aras Santa Maria, quando estava se dedicando mais à corrida, e o Napoleon estava de fato sendo muito pouco explorado como garanhão, e trouxemos aqui para o Aras, trouxemos para o Ceará, e apostamos todas as nossas fichas no Napoleon. E o resultado disso foi que o cavalo desapareceu em 2017 e no ano seguinte o cavalo foi Hall da Fama, reconhecido pela Associação Brasileira de Quarto de Milha como um cavalo importante para a raça e principalmente para a modalidade de vaquejada. Então ali era uma sinalização de que o nosso propósito enquanto criador estava sendo cumprido e que todas as nossas apostas realmente tinham sido conduzidas, claro, com sorte, mas principalmente com as bênçãos de Deus, nos transformou num criatório conhecido e fez com que a gente pudesse, de fato, ter uma identidade, né? E foi isso. Eu acho que o Napoleon teve um propósito importante na nossa criação e entregou um resultado muito além do que a gente esperava quando nós o trouxemos aqui para o Aras Integral. Pai, e o que é criação e paixão para você e para a nossa família, que é tão envolvida aqui no Aras, a gente que participa das competições, eu e Bebeto está sempre do teu lado. O que é para você essas duas palavras? Criação e paixão foi o título do leilão que a gente escolheu, né, que eu escolhi, mas no momento que a gente estava vivendo no Aras por conta da pandemia. E o leilão anterior tinha sido leilão Aras Integral, e antes disso era o leilão Vitrine Integral. E naquele ano que a gente não sabia como nós iríamos apresentar o trabalho daquela geração, como a gente iria interagir com o mercado, como a gente ia, diferente de todos os outros anos, a gente tinha certeza que não ia conseguir receber, né, os amigos para poder celebrar aquela data. A gente viveu intensamente a criação como parte da nossa rotina, né? Vocês sem condições, sem poder ir para o colégio, eu trabalhando muito, home office, a partir aqui do Aras, e a criação de cavalo era o que nos complementava. Então, pensando, eu digo, esse ano tem que ser diferente, esse ano como é que nós vamos fazer? Esse ano o leilão vai ser criação e paixão. E foi assim, foi um nome que identificou. Casou muito bem com a gente. Casou muito bem com a gente, casou especialmente muito bem com aquele sentimento que a gente estava naquele momento, né? E me fez tão bem, e fez tanto sentido o nome Criação e Paixão, que eu pensei que ia ser um ano
E a gente né? continua E aí. virou, e até hoje. Já tem Até hoje a 3 gente anos. assina o nosso leilão e os nossos eventos com criação e paixão. 2 palavras que eu acho que elas fazem muito sentido em serem conjugadas uma com a outra, porque de fato eu acho que se não tem paixão, não tem criação, não tem evolução. Se não tem criação, a gente não deixa aflorar essa paixão que é o cavalo, que é a possibilidade de juntar amigos, que é a possibilidade de conviver nesse mundo com a família, com os filhos próximos. Então eu acho que tem tudo a ver, e eu acho que realmente identifica a forma que a gente trata o cavalo nas nossas vidas. Bom, e é isso, pessoal. Dia 9 de agosto, esperamos por vocês. Leilão Criação e Paixão aqui no Aras Integral. Esperamos vocês, 9 de agosto, como a Lelê falou, Criação e Paixão, isso que nos movimenta, o que a gente acredita que são 2 elementos extremamente importantes para estar no meio do cavalo. Um abraço grande.